Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula de constitucional. Vamos seguir com o poder constituinte, seguindo com a análise das correntes sobre a natureza jurídica do poder constituinte. Pois bem, então, antes do intervalo, eu tinha falado para vocês aí que essa primeira corrente vê o poder constituinte como um poder de direito, seria um direito natural, que nasce conosco, vai seguir com a gente até a nossa morte. Mas, claro, esse poder não será exercido individualmente, vai ser exercido coletivamente, pelo povo. E quando ele for instalado, lógico, vai ser ali um poder superior aos demais. Então, essa é a ideia básica que temos aí sobre o poder constituinte como um poder de direito. É a ideia defendida, por exemplo, entre outros autores, pelo Dirley da Cunha Júnior. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não, professor. Não. Certo. Então, essa foi aí a nossa primeira corrente. A segunda corrente é a que defende que o poder constituinte é um poder de fato. E essa corrente, ela deriva do direito positivo, do positivismo. Vocês já bem sabem, também já falei em outros momentos aqui sobre positivismo jurídico, e há uma ligação muito forte entre o positivismo jurídico e aquilo que está no ordenamento jurídico, nas leis, nas constituições, etc. Então, há uma tendência de se ligar aqui sempre o exercício de direitos ao direito positivo, aquilo que está previsto na lei, aquilo que está previsto na Constituição. E o poder constituinte, levando-se em consideração o direito positivo, ele acaba não sendo um direito previsto numa lei, ele acaba não sendo um direito previsto na Constituição. Por quê? Porque nenhuma Constituição, eu sempre digo isso, nenhuma Constituição vai ter cláusula de suicídio. O que seria isso? A previsão de como ela pode ser revogada por outra Constituição. Todas as Constituições elas são feitas para durar por tempo indefinido. Então, você nunca vai encontrar numa Constituição, ou dificilmente vai encontrar numa Constituição, algo que preveja lá como ela vai ser revogada. Existem as previsões, como a gente já sabe, de como ela pode ser emendada, modificada, tal. Mas revogada, substituída por outra, não vai haver. Então, não tem cláusula de suicídio. Então, teoricamente, não haveria, no direito positivo, nenhuma lei, nenhum artigo, nenhuma norma que previsse isso. Então, levando-se em consideração apenas o direito positivo, esse poder constituinte é um poder que está fora do direito. Inclusive, ele é contrário ao direito. Levando-se em consideração essa posição mais radical aqui do positivismo jurídico, o poder constituinte não é direito e é, inclusive, algo contrário ao direito, porque ele começa sendo algo ilícito. E nesse ponto de vista, sob esse ponto de vista, os positivistas eles levam em consideração aqui especialmente a questão da revolução, que seria aí um dos aspectos, ou aquele mais famoso, que temos aí, que vemos sempre em relação ao poder constituinte. Então, numa revolução, vai se mudar radicalmente sistemas de governo, organização social e, logicamente, vai se criar uma nova Constituição. Geralmente é isso que acontece. E uma revolução, ela nunca vai começar como algo garantido por lei. Geralmente, os atos revolucionários são atos que são considerados, num primeiro momento, criminosos até. São atos ilícitos, contrários à lei, e podem até ser considerados criminosos, pode ser até crime. E aí, o que é que vai acontecer? Vai haver uma grande movimentação social aqui para que essa revolução vá à frente e para que, num determinado momento, ela possa dar certo ou possa dar errado. São os dois caminhos possíveis, pelo menos os dois mais fáceis aí de compreender. Então, quando uma revolução dá errado, o que é que acontece com os revolucionários, aqueles que tentaram dar um golpe? Eles vão ser presos por vários crimes que tenham cometido. Agora, se a revolução der certo, aquilo que era ilícito passa a ser agora lícito. Aquilo que era contra o direito passa a ser agora o direito. Por quê?
vai caber aos revolucionários instituir esse poder constituinte. Vai caber a eles, então, fazer toda essa mudança radical naquele país. Seja para fazer a Constituição, seja para reorganizar o Estado ou o sistema de governo. Então, na visão dos positivistas, o poder constituinte ele só vai ser direito, ou só vai entrar para o direito, quando a revolução der certo, e se ela der certo. Porque até o momento em que a revolução não ocorrer e não der certo, tudo isso é fora do direito, tudo está fora do direito. É um fato ilícito, é um fato que pode ser até considerado como contrário ao direito, criminoso, certo? Então, por isso que os autores positivistas vão dizer que esse é um poder de fato. Ele existe no mundo dos fatos, mas ele só vai se configurar no direito se a revolução der certo. Essa é a posição, por exemplo, aqui no Brasil, né, entre vários autores, do Ingo Sarlet. Então, o Ingo Sarlet é um dos defensores dessa corrente, né, de que o poder constituinte seria um poder de fato, certo? E aí, observem, são duas correntes bem diferentes, são até, né, extremas, porque uma vai dizer que o poder constituinte é um direito natural, né, e que nasce conosco, vai morrer conosco e podemos exercê-lo a qualquer momento, enquanto que a outra corrente, a do direito positivo, vai dizer que isso nem é direito, está fora do direito, é um fato apenas, um fato alheio ao direito, que pode ser ilícito ou até mesmo criminoso. E só vai entrar para o direito se houver revolução e se ela der certo, né? Então, são posições bem diferentes aqui, essas do direito natural, né, do poder de direito, e do poder de fato, ligado ao positivismo. Certo, gente? Ficou clara é a segunda corrente, a corrente do direito positivo? Sim, professor. Ok. Bom, aí temos essas duas correntes iniciais. Como eu disse, são correntes bem extremas, elas nem se identificam, né? Estão aqui em polos diferentes. Mas aí vocês já observaram que no direito sempre tem uma terceira corrente que tenta conciliar, né, esses pontos de vista mais extremos, certo? Então, essa terceira corrente ela vai buscar justamente tentar encontrar pontos de encontro, né, tentar encontrar pontos de contato entre a primeira corrente e a segunda, para criar uma terceira corrente que junte elementos do direito natural com elementos do direito positivo. Aí estamos diante da terceira corrente, que é a corrente neopositivista. E essa terceira corrente ela vai juntar justamente os aspectos de fato com valor. Para essa terceira corrente, há o reconhecimento de que existe um direito, de que o poder constituinte faz parte do direito e não seria um fato alheio ao direito, que está fora do direito. É um fato jurídico. E por ser um fato jurídico, tem proteção do direito, mesmo que não exista uma lei que garanta que esse direito vai ser exercido, né? Como eu disse, não tem cláusula de suicídio nas constituições. Então, o que acontece? Nesse caso da terceira corrente, o que temos aqui, inicialmente, é a colocação do poder constituinte como um fato jurídico, como algo que está dentro do direito, que faz parte do direito. Então, no direito constitucional, existe o poder constituinte e ele está devidamente reconhecido. É um direito que cabe a cada pessoa. Só que, claro, não será exercido individualmente. Ele deve ser exercido coletivamente, pelo povo em geral. Agora, junto com esse fato jurídico que está dentro do direito, ou seja, faz parte do direito positivo, entram também valores. E esses valores vão ser buscados, né, e vão ser trazidos lá do direito natural, que são hoje o que nós chamamos de princípios, que eu falei sobre isso lá quando eu falei sobre o neoconstitucionalismo, né, os principais valores que regem a sociedade, valores ligados à ética, à moral, né, à justiça. Então, esses valores entram aqui também nessa composição do que seria o poder constituinte. Então, o poder constituinte para essa terceira corrente, a corrente neopositivista, é um fato jurídico que está dentro do direito, né, do direito positivo, inclusive,
acrescido de valores. E aí a junção disso é que vai compor o que podemos chamar de poder constituinte. Essa é uma ideia bem ligada ao neopositivismo, que a gente viu na aula passada no neoconstitucionalismo, que vai trazer essa análise do direito positivo junto com alguns valores, junto com os princípios. A gente não esquece do direito, né, do que está escrito na lei, do que está na Constituição, mas a gente precisa levar em consideração que existem outros fatores, que são aí os fatores ligados aos valores, os princípios que regem aquela sociedade. O principal defensor dessa corrente era, porque infelizmente já faleceu, o Paulo Bonavides, mas ele deixou como um dos seus legados, né, a defesa dessa terceira corrente. Existem outros autores que também defendem, né, mas o principal criador dessa terceira corrente no Brasil foi o Paulo Bonavides, certo? Então essa é a terceira corrente, a corrente do neopositivismo, que vai juntar aspectos da primeira corrente, né, do justnaturalismo, com aspectos da segunda corrente, para formar uma ideia nova, né? Uma ideia de que o poder constituinte é um fato jurídico que está dentro do direito, que tem previsão, né, do direito, não é um fato ilícito, contrário ao direito, e é um fato que deve ser acrescido de valores, porque para que o poder constituinte ocorra, né, para que ele apareça, é preciso que esses valores também se manifestem nessas atitudes, nesses atos, nessas ações que o povo vai exercer. Teoricamente, o povo exerce para poder criar uma nova Constituição, para poder fazer as mudanças necessárias que o país precisa, né, para levar adiante aí algumas ideias ou algumas concepções que vão mudar os aspectos principais do país ou daquela sociedade. Certo? Então, essa é a terceira corrente, é a corrente do neopositivismo. Tem alguns alunos dizendo que está travando. Está travando para todo mundo, está travando só para alguns, porque tem uns alunos que estão entrando e saindo. Eu acho que está com problema na internet, né? Está dando instabilidade na internet para entrar e sair. Problema de junta, mas as juntas se juntam e dá tudo certo. Pronto, então é só para alguns alunos. Para mim agora tá bom. Semana passada para mim estava travando, mas agora tá bom. Pronto, então é isso. Então vamos aqui, devagar a gente chega lá. Então, pessoal, alguma dúvida sobre essa terceira corrente? Tudo ok. Certo. Bom, e aí apresentadas as três correntes, resta dizer o seguinte: qual delas prevalece, né? Qual dessas três correntes vai ser aí a mais utilizada, a que eventualmente podemos dizer que é a mais correta e tal? Bom, para responder essa pergunta, eu uso sempre um ditado aqui, ditado antigo, que até denuncia um pouco a minha idade aqui. Para entender qual é a corrente mais correta aqui, né, é aquilo, né? Fica a gosto do freguês. Então, não há, na verdade, aqui uma corrente que podemos dizer assim, é a mais correta, certo? Porque estamos falando de uma situação de fato. Estamos falando de um poder que se manifesta em determinadas épocas históricas. E ele pode se manifestar de qualquer uma dessas maneiras. Na prática, na verdade, na realidade, ainda não vimos nenhuma manifestação desse estilo do terceiro ponto aí, do neopositivismo. Ainda não vimos, né, uma manifestação dessa maneira. Mas, em relação às primeiras, né, a direito natural, direito positivo, isso já aconteceu muito ao longo da nossa história. Então, um poder constituinte ele pode ter características de um direito natural, ele pode vir com características de um direito positivo, ou quem sabe, né, sabendo, né, agora a gente já sabendo que existe essa terceira corrente, pode até vir uma terceira, né, um novo poder constituinte que traga essa realidade do neopositivismo. Nenhuma das três está errada, né? Isso é bom ser colocado. Então, aqui o que é preciso saber é o que representa cada uma delas, né? Porque no eventual prova, né, no eventual exame de ordem, concurso ou na minha própria prova, eu posso perguntar o que é que significa a concepção, né, a corrente que trata o poder constituinte como poder de direito, ou poder de fato, ou fato como valor. Mas não vai aparecer essa pergunta, né, de qual é a corrente que prevalece, porque não tem nenhuma corrente que prevaleça. Agora, numa questão aberta pode aparecer, né, qual seria a sua
visão mais correta. E aí, se é uma pergunta pessoal nesse sentido, você pode responder aí e escolher qual das três, na sua visão, seria a mais correta, né? Mas deve-se sempre lembrar que nenhuma das três prevalece na história, porque já tivemos, ao longo da história da humanidade, poder constituinte se manifestando como poder de direito, poder constituinte se manifestando como poder de fato, só não vimos ainda essa terceira, mas como ela já está construída aí, é bem provável que no futuro, ao longo desse século, ela se manifeste, né? Inclusive, falando lá da Constituição do Chile, lá tem um poder constituinte, né? Então a gente precisa ver ainda como é que vai se desenrolar, mas pode ser já uma manifestação de neopositivismo, né? Então é preciso ver cada caso aqui como é que funciona. E na prática realmente não tem uma corrente que prevaleça sobre a outra. Então você pode usar qualquer uma das três, aquela que você achar mais adequada. E aí só atenção lá se tiver uma prova, né, para ser perguntado sobre isso, para ter em mente o que significa cada uma dessas correntes, porque geralmente é assim que se pergunta quando se fala sobre a natureza jurídica do poder constituinte. Dificilmente você vai ter uma questão perguntando qual é a mais correta. E se aparecer, provavelmente vai ser uma questão que vai ter uma conotação mais subjetiva, pessoal, para que você mesmo, você mesma, possa falar sobre isso, possa escrever sobre isso, né? Sobre a sua visão, certo? Então, não tem, nesse ponto aqui, não tem uma corrente que prevaleça. Todas as três fazem sentido e elas podem aparecer, ou já apareceram, ao longo da história. Tá certo? Agora, a gente vai passar para a teoria do poder constituinte. Agora, a gente começa a ver como se estuda o poder constituinte na teoria. Como se estuda o poder constituinte no direito constitucional. E aí, de início, a gente precisa levar em consideração como surgiu esse poder constituinte, né? Então, precisamos partir do princípio. Precisamos saber quando surgiu, quem foi responsável por iniciar os estudos sobre o poder constituinte. E aí temos, de novo, três correntes que defendem, né, mundo afora, ou pelo menos aqui na nossa realidade lusófona, né, de países que falam português, temos aqui três correntes. Só que, atenção, diferentemente do ponto que vimos agora, sobre a natureza jurídica, nesse caso, nós temos uma corrente que prevalece, certo? Então, vou falar das três, vou dizer o que cada uma defende, vou fazer as críticas que a doutrina faz a cada uma delas, até chegarmos à corrente que prevalece, a corrente que vamos seguir, certo? Então, nesse caso, do surgimento do poder constituinte, nós temos uma corrente que é seguida, que prevalece, que é a corrente majoritária, certo? Mas vamos ver as três. Então, quando se trata do surgimento, nessa discussão sobre quando surgiu, quem foi o responsável, né, quem foi o pai da teoria do poder constituinte, existem três correntes. E aí, quando falamos na primeira corrente, temos aí essa visão de que foi John Locke, o criador da teoria do poder constituinte. Vocês já conhecem a foto aqui, a imagem do Locke, né, que já apareceu na aula passada, está aqui de novo à esquerda de vocês. Então, para a primeira corrente, foi o John Locke que criou a teoria do poder constituinte. E essa criação aconteceu lá no seu livro Segundo Tratado sobre o Governo, que já falamos dele na aula passada. Então, para a primeira corrente, o pai da teoria do poder constituinte é o Locke, John Locke. E isso aparece pela primeira vez no livro dele, Segundo Tratado sobre o Governo. Quem defende isso? Quem começou a defender essa visão? Foi o autor português, que está aqui à nossa direita, o JJ Gomes Canotilho, o José Joaquim Gomes Canotilho. Então, o Canotilho defende que o John Locke é o criador da teoria do poder constituinte lá no século XVII, né, nessa obra, Segundo Tratado sobre o Governo. E por que o Canotilho diz isso? Bom, na visão do Canotilho, quando o Locke vai tratando lá dos poderes e tudo mais, ele faz algumas menções ao poder constituinte, ao que seria o poder constituinte. E aí, na visão do Canotilho, esse registro do Locke, no seu livro, de expressões semelhantes a poder constituinte, já denotariam, né, já levariam
a esse entendimento de que foi ele que criou, ou foi ele o primeiro autor que criou algo, né, sobre esse tema, que estudou, né, ou se debruçou para estudar sobre esse tema. Só que a doutrina, em geral, não concorda com o Canottilho, certo? A visão majoritária aqui é que não foi o Locke o criador da teoria do poder constituinte. Porque a principal preocupação do Locke na obra Segundo Tratado sobre o Governo era de delimitar, né, as bases, de criar as bases do modelo britânico, que a gente viu, de constitucionalismo, com a supremacia do parlamento, com a monarquia limitada por esse parlamento, né, com a concessão de direitos para os cidadãos e tudo mais. E o poder constituinte ele aparece volta e meia no livro, mas não é um ponto a ser estudado profundamente pelo Locke. Ele apenas menciona a existência de um eventual poder constituinte, mas não chega a se dedicar ao estudo disso no seu livro, porque a preocupação principal do Locke era de estabelecer as bases do modelo de constitucionalismo britânico, que era o modelo, como a gente já viu, da monarquia parlamentarista, né? De uma monarquia limitada pelo parlamento, por existir um poder supremo, né? Que foi a ideia criada pelo Locke da supremacia do parlamento, né? Então, por essa razão, não se concorda com o Canottilho. E essa primeira corrente não é a mais utilizada, certo? Então, essa foi só para mostrar a vocês que existe, mas não é a mais usada. Ela é minoritária. Canottilho defende, outros autores, mas não é a mais usada, certo? Já a segunda corrente defende que quem criou a teoria do poder constituinte não foi o Locke, mas sim foi esse autor americano, né? Um dos pais da independência dos Estados Unidos, que foi o Alexander Hamilton, essa figura que está aqui na imagem à esquerda. Então, para essa segunda corrente, quem criou a teoria do poder constituinte, quem se referiu ao poder constituinte estudando pela primeira vez na história foi o Alexander Hamilton, na sua obra O Federalista. Já falamos do Hamilton aqui lá atrás, quando eu falei sobre qual poder deveria ser o mais adequado para defender a Constituição. Lá atrás, já falei dele. E lá atrás também mencionei essa obra, O Federalista, né? Então, na visão desse autor brasileiro que está aqui à direita, né, o Augusto Zimmermann, que é lá do Paraná, o Alexander Hamilton seria o criador da teoria do poder constituinte, porque no livro O Federalista, ou nos discursos que viraram o livro Federalista, o Hamilton tratava, né, de vários temas, como, por exemplo, o que eu mencionei aqui da história do poder responsável por guardar a Constituição, por ser o guardião da Constituição, outros problemas relacionados à organização das instituições e, volta e meia, o Hamilton mencionava, né, a figura de um poder constituinte, da necessidade de um poder próprio para criar uma Constituição e tudo mais. Por isso que o Augusto Zimmermann menciona o Alexander Hamilton como se fosse aí o criador da teoria do poder constituinte. Mas essa também não é a visão da maioria da doutrina, certo? A maioria da doutrina não vê o Alexander Hamilton como o criador da teoria do poder constituinte. E pelos mesmos motivos que eu falei agora há pouco em relação ao Locke. A obra do Alexander Hamilton, o Federalista, ela tem uma preocupação em determinar as bases do modelo norte-americano de governo, a organização do Estado norte-americano, né? Como funcionaria a própria Constituição norte-americana, mas não há uma preocupação na obra Federalista em se desenvolver uma teoria do poder constituinte. Então, o Alexander Hamilton menciona expressões parecidas, o nome poder constituinte, mas não chega a se aprofundar nisso, não chega a estabelecer bases para uma teoria do poder constituinte. Por isso que a maioria da doutrina não segue esse posicionamento. É uma posição minoritária. Então, tal como a primeira corrente, a segunda também não é a mais utilizada. São as duas primeiras, até agora, correntes minoritárias. Se eu disse que tem 3 correntes, e se a primeira e a segunda não servem para a maioria da doutrina, então só sobrou a terceira, né? Então, essa terceira que a gente vai
mais fundo, nessa terceira corrente que a gente vai se concentrar, né? E o que é que coloca essa terceira corrente? Bom, a terceira corrente defende que esse cidadão aqui que está na imagem, né, quase centralizado aí na tela, o Emmanuel Joseph Sieyès, também chamado de Abad Sieyès, ou simplesmente Sieyès, foi o criador da teoria do poder constituinte. O Sieyès, o Emmanuel Sieyès, era francês. E ele vai criar a teoria do poder constituinte no contexto da Revolução Francesa. Ele também é chamado de Abad Sieyès, porque era membro da Igreja Católica, né? Lá do baixo clero. E aí, por um erro de tradução, acabou sendo chamado no Brasil de Abade, né? Houve um erro de tradução em relação do francês para o português. Na verdade, ele não é Abade, ele seria uma posição ainda mais, né, ali da base mesmo da igreja, logo dos primeiros, cônego, algo assim, né? Não seria Abade, que é uma posição um pouquinho mais alta. Então, ele estava logo no início ali, né, na base mesmo da pirâmide da hierarquia da Igreja Católica. E aí, por conta disso, ele é conhecido, né, como Abade Sieyès, porque era membro da Igreja Católica à época, né, ali do início nos primórdios da Revolução Francesa. Então, a posição majoritária vai ser essa, né? O Sieyès foi o criador da teoria do poder constituinte, para a maioria aqui da doutrina, tanto no Brasil quanto fora, né? Então, é aí que a gente vai, né, se concentrar na análise da teoria do Sieyès. Então, é uma figura nova que aparece aqui para vocês, né? Vocês já tinham conhecido Locke, já tinham ouvido falar do Hamilton, mas ainda não tinham ouvido falar do Sieyès. E ele tem logo vários nomes aí para vocês ficarem mais íntimos dele. Emmanuel Joseph Sieyès, Abad Sieyès, ou simplesmente Sieyès. Outros autores juntam, né, o primeiro e o último nome, chamam só Emmanuel Sieyès. Mas sempre vai aparecer o nome do Sieyès entre os grandes autores aí do direito constitucional, principalmente porque ele é considerado aí o criador da teoria do poder constituinte. Antes da gente ver a teoria, eu preciso falar um pouco sobre a história do Sieyès, de maneira resumida, claro. O Sieyès ele nasce, né, ali nos arredores de Paris, na periferia de Paris, a capital da França. Ele é de família pobre, não é uma família rica. Não é uma família miserável, mas também não é uma família rica. E ele, então, está ali inserido naquilo que depois vai se chamar de burguesia, né? Aquela parcela da população que não está lá entre os nobres e não está também no clero. E aí vale uma observação importante, porque à primeira vista você pode pensar, ele era abade, fazia parte do clero, da Igreja Católica, no caso. Mas não era bem assim, porque havia uma diferença dentro da Igreja Católica. A hierarquia da Igreja Católica representava justamente essa mesma diferença que havia fora da igreja, a diferença entre as classes sociais. Então, só quem chegava aos cargos mais altos da igreja, como bispo, arcebispo, cardeal, ou eventualmente até o papa, seriam pessoas que viessem de famílias nobres, o que não era o caso do Sieyès. Como o Sieyès não era de família nobre, então cabia a ele apenas posições mais subalternas, posições da base da pirâmide da hierarquia da Igreja Católica. Então, ele não ia muito longe, né? Se ele continuasse na carreira dele de clérigo, ele no máximo chegaria a padre, monsenhor, não mais do que isso. Então, havia essa diferença na Igreja Católica e o Sieyès, apesar de ser ali um dos membros da base do clero, mas ele se identificava muito mais com a burguesia do que com o clero. Isso foi fundamental para que ele pudesse ter a sua formação, né, cívica e também teórica, e para que ele pudesse, na Revolução Francesa, atingir, né, chegar a algumas posições de poder fundamentais para que ele pudesse levar adiante as suas ideias. Então, o Sieyès participou ativamente da Revolução Francesa e, no pós-revolução, o Sieyès foi eleito um dos deputados constituintes e foi ele um dos responsáveis por fazer, né, por participar da elaboração da primeira Constituição da França. E foi lá nos discursos, na tribuna da Assembleia Constituinte, que o Sieyès desenvolveu, né, a sua teoria do poder constituinte, que é o que vamos estudar na sequência. E aí, a partir desses discursos do Sieyès, é que se construiu o livro, né, que vai ser aqui a base dessa teoria, certo? Tal como aconteceu lá
com Alexander Hamilton, na obra Federalista, né? Foram vários discursos e tal como lá atrás aconteceu com La Salle, né? Os discursos dele também que viraram o livro. Aqui a mesma coisa. Então, os discursos dos fiéis na Assembleia Constituinte acabaram virando depois o livro que vai servir de base para a teoria do poder constituinte. Então, feita aqui a devida apresentação, agora vocês já conhecem quem é o Sieyès, agora a gente segue, né, para ver qual é a teoria dele, né, de que maneira o Sieyès construiu essa teoria. E aí, só último, para fechar essa parte, né, do surgimento e tal, só lembrando, são 3 correntes, mas só essa, a terceira, é que é seguida aqui pela maioria, né? Então, aqui não temos aquela história de, né, cada um decide a sua corrente. Aqui, realmente, a doutrina majoritária vai seguir esse posicionamento. E é isso que a gente vai ver daqui para frente, né, nesse assunto. A teoria do Sieyès, como ele desenvolveu isso e de que maneira isso vai levar ao entendimento do que significa o poder constituinte, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. Porque vocês vão reparar que essa é uma teoria que sofreu pouquíssimas modificações da época em que o Sieyès criou até os dias de hoje. Vamos ver isso na sequência. Pessoal, ficou alguma dúvida aí sobre essa análise das correntes sobre o surgimento do poder constituinte? Ok. Só fazendo uma pequena pausa, né, para poder seguir, para lembrar vocês que hoje é o último dia, né, para entregar os relatórios aí da Semana de Direitos Humanos e do ENIX. Então, até às 23h59 está liberado aí para mandar para o meu e-mail os relatórios, tá bom? Então, até hoje é o último dia para entrega, beleza? Aí na quinta-feira eu passo para vocês a última atividade, que vai ser um exercício em que vamos ter ali umas questões, eu vou colocar umas questõezinhas sobre cada um dos assuntos, né? A gente já viu supremacia nesse segundo bimestre. Supremacia, constitucionalismo, poder constituinte é o que a gente está vendo agora. Então, vou colocar uma questão sobre cada uma, depois eu boto uma quarta, são 4 questões, aí eu vejo outro tema para colocar também, tá? Então, quinta-feira eu mando para vocês o exercício. Explico aqui na aula também como é que vai ser e tudo mais. Então, aí vamos seguir com a teoria do Sieyès, né? A teoria do poder constituinte do Sieyès. Professor, o senhor pode explicar de novo o que o senhor falou? O senhor disse que ia colocar de cada assunto uma questão. Era para a prova, era? Não, para o exercício que vai ser passado para vocês quinta-feira. Mas em aula ou em... Não, sempre eu passo o exercício, vocês respondem e depois me mandam de volta. Ah, entendi, certo. Desculpe, viu? Tá. Sem problema. Então, a teoria do Sieyès, né, ela foi desenvolvida a partir dos discursos proferidos na Assembleia Constituinte Francesa, que resultaram na obra que tinha o título original, né, no título original, uma pergunta. O que é o terceiro Professor, estado? Oi. desculpa lhe atrapalhar. A Silvia está pedindo para avisar para o senhor que ela não está conseguindo entrar, para o senhor dar uma olhada. Aqui não apareceu mais ninguém aqui para entrar. Já tem uns 10 minutos que não apareceu mais ninguém. Deve ser algum problema na internet dela. Depois ela pega o assunto, eu já coloco amanhã, né, a aula, depois ela vê lá a aula no YouTube. Vou falar com ela. Obrigada, viu? Nada. Jackson, me tira a dúvida, por gentileza. Em Oi? relação a isso, Jackson, tudo bem? Tudo. Em relação a esse assunto, que é desse trabalho para enviar para o senhor hoje, eu havia entendido que seria, a gente faria um relatório, um resumo do que foi dito, visto pela gente. Mas aí depois o senhor disse que seriam 3 laudas. É isso mesmo? Exatamente, como eu coloquei lá, né? Tem que ser 2 ou 3 páginas da parte do relatório, mais uma de conclusão para cada um deles. É um para o ENIX e um para a Semana de Direitos Humanos. Tranquilo, então. Obrigado, viu? Nada. Então, aí, o Sieyès, né, desenvolveu a teoria do poder constituinte com base nesses discursos que ele proferiu na Assembleia Constituinte Francesa. E aí, a obra, né, que vai ser estudada aqui por nós, claro, resumidamente, tinha como título original o que é o terceiro estado, uma pergunta, né? Mas aqui no Brasil, até nas versões mais, as primeiras versões traduzidas, até apareceu esse título. Só que hoje, se você vai procurar esse livro,
o título que ele aparece é A Constituinte Burguesa. Sempre tem essas questões de adaptação, né, de um idioma para o outro. Mas aqui até que não foi uma coisa muito sem noção, porque o terceiro estado é burguesia, né? Então, vai se tratar aqui da mesma ideia, só que com um nome um pouco diferente. Certo? Então, a obra do Sieyès é essa, né? A Constituinte Burguesa. É essa obra que a gente vai estudar aqui. E aí, essa teoria do Sieyès ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, agora apareceu a Silvia aqui, finalmente. Então, a teoria do Sieyès é dividida em 3 partes. Na primeira parte, ele vai fazer 3 perguntas e 3 respostas, em que ele vai mostrar qual era a situação do terceiro estado à época da Revolução Francesa. Só lembrando que a França, né, tinha essa questão dos estados. E lembrem que lá no começo, nas nossas primeiras aulas, eu dei alguns significados da palavra estado e disse que tinha outro significado que a gente ia usar, mas que não era a hora de falar. A hora chegou, né? É agora. Então, estado também pode ser colocado como classe social, como estamento. E na França, da época do Sieyès, havia 3 estados, ou 3 classes sociais bem definidas. Né? O primeiro estado, que era a nobreza, que estava lá a família real e as famílias nobres. O segundo estado, que era o clero, representado, no caso da França, pela Igreja Católica. E o terceiro estado, que é a burguesia, que aqui é onde está o Sieyès, no terceiro estado. Né? E o foco principal da teoria do Sieyès é o terceiro estado. Então, por isso que ele vai falar na primeira parte sobre a situação do terceiro estado, né? A situação da burguesia, a época da Revolução. Na segunda parte, aí ele já vai falar do pós-revolução. Vai colocar 3 pedidos, 3 petições, com o objetivo de superar a situação de servidão e humilhação do povo. Ou seja, depois que a Revolução passou, é preciso fundamentar as bases para um novo modelo de país, e nesse modelo de país em que a burguesia participaria muito mais agora das decisões do Estado, seria preciso que o Sieyès estabelecesse aí propostas para que a burguesia realmente pudesse ter seus interesses atendidos. E, finalmente, vem a terceira parte, em que aí o Sieyès vai realmente falar sobre o que é o poder constituinte, o que é que ele representa e tudo mais. A gente vai ver isso, claro, de maneira detalhada. Então, a gente vem aqui, né, para essa primeira parte. Voltamos para o começo da teoria do Sieyès, em que ele vai formular 3 perguntas e 3 respostas para mostrar qual era a situação da burguesia à época da Revolução Francesa. Então, até a Revolução Francesa, como é que a burguesia era tratada na França? Né? De que maneira os burgueses tinham seus direitos respeitados ou exercidos? E qual era o nível de participação política deles? Aí aparecem essas 3 perguntas com essas 3 respostas, que, à primeira vista, podem parecer bobinhas, né? E até meio sem noção, mas tem um sentido para isso. Então, na primeira pergunta, o Sieyès coloca: o que é o terceiro estado? Ou seja, o que é a burguesia? A resposta: tudo. A segunda pergunta: o que o terceiro estado, né? O que ele tem sido até agora na ordem política? Nada. E na terceira, o que é que ele pede? O que é que o terceiro estado pede? Para ser alguma coisa. Né? Então, o que é que vai representar cada uma dessas respostas? Né? O terceiro estado representava tudo do ponto de vista econômico, porque quem carregava nas costas a economia francesa era a burguesia. Porque os produtores de alimentos, de indústria, comércio, são os burgueses da época. E são eles que pagam os impostos que sustentam a nobreza. Então, eles acabam representando tudo. Né? Só que o meu tudo aqui acabou, né? Porque falta menos de 1 minuto para acabar a aula. Então, a gente faz o seguinte: na quinta-feira, eu volto a falar sobre isso e já volto falando sobre essa primeira parte, né? Volto falando dos aspectos aí dessas perguntas e respostas. Então, por hoje é só, pessoal. A gente se vê de novo na quinta. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.